desde T-Sofía, desde el proyecto de Cátedra Abierta que empezamos el año pasado y que fue una manera de formalizar un poco esta iniciativa de convocar a gente que nos venga a mover un poco la cabeza sobre el pensamiento acerca de la tecnología y la filosofía y la sociedad. Ya estamos en este segundo año con la cuarta actividad, así que es un placer compartir este espacio junto a Marcelo, un colega de muchos años, amigo desde 15, 16 años por ahí, que nos encantamos por la educación científica y tecnológica y nos mantiene ese encanto, la comunión con el pensamiento de Paulo Freire, del cual muchos de ustedes conocen, se apropian y tratan de entender. Y bueno, muchos estudiantes también estoy viendo, otros que están haciendo formación desde otros espacios, pero que esperamos que podamos aprovechar este momento para conocer un poco más de este pensamiento. Un placer que Marcelo haya aceptado nuestra invitación y yo voy a estar acompañándolo a desarrollar un poco esta idea, un poquitito, o intentamos. Lo más difícil fue pensar cuánto tiempo vamos a presentar y qué presentar, pero creemos que en todo momento y haciendo eco del pensamiento freiriano, la posibilidad de establecer diálogos y problematizaciones está abierta, así que cualquier pregunta que pueda ir surgiendo, cualquier comentario, pueden usar sus micrófonos o hacerlos en el chat, que estamos dispuestos a ese tipo de mecanismo. No sé, Joana, cómo tenés pensado, pero... Estoy admitiendo gente, por eso por ahí me distraigo un ratito. Sí, vamos a comenzar así. Ustedes pueden comenzar a presentar lo que es el tema, el contenido y demás. Y a medida que van surgiendo algunas consultas acá en el chat, les puedo ir leyendo. O si no, cuando finalizan también tenemos preguntas que se hicieron en la inscripción. En el formulario de inscripción había una sección de preguntas. Entonces ahí también tenemos algunas preguntas como para el final y para redondear la actividad de hoy. Bueno, gracias. Buenas tardes a todos e todas. Quero pedir desculpas desde agora, agradecer Juana pela apresentação. Joana, eu sempre me equivoco com o seu nome, me desculpe. E quero pedir desculpas a todos por falar em português, mas prefiro não cometer um assassinato à língua espanhola, né, pelo pouco domínio. Então, me comprometo a falar com bastante devagar e, assim, não cometer nenhum crime desde o início da primeira reunião. Agradeço profundamente o convite de Nancy e Joana por poder participar desse rico encontro e sobre essa temática tão importante, especialmente com a introdução que Cecília fez agora há pouco, da importância de pensarmos a nossa história cultural e entendermos o porquê da nossa frágil democracia na América Latina, e isso implica muito na educação como um todo e também na educação tecnológica, que é o nosso tema central hoje. Então, a nossa discussão, eu vou apresentar um pouco, peço a Nancy que interfira a qualquer momento, né, especialmente se a minha fala não for clara. Só uma pequena introdução sobre o Paulo Freire e o pensamento freiriano, para depois nós nos concentrarmos na ação freiriana
eu pediria ao Carlos, Antônio, se você puder desligar o seu microfone, fazendo eco. Senão, Joana pode desligar o dele. Então, o pensamento freiriano nos ajuda, assim, no final da apresentação, para nós indicarmos como poderíamos desenvolver essa proposta pedagógica freiriana na educação tecnológica. Então, o título da nossa fala, Perspectiva Metodológica do Pensamento de Paulo Freire para a Educação Tecnológica e Científica. Aqui os nossos contatos da professora Nancy, do meu. Também, se não conseguirem anotar e precisarem, a qualquer instante podemos disponibilizar. Eu gostaria de começar apresentando 4 elementos centrais do pensamento do Paulo Freire, que estruturam, não são os únicos, mas são importantes, especialmente na nossa fala de hoje, que estruturam a concepção filosófica e pedagógica do Paulo Freire. Então, o Paulo Freire tem como meta, ou como propósito, que a educação busque um processo de resgate do ser humano ou da condição do ser humano. O Paulo Freire vai apontar que a história da humanidade tende a coisificar as pessoas, a tornar as pessoas, os sujeitos humanos, homens e mulheres, como objetos manipulados para atender o interesse da macroestrutura socioeconômica. Então, ao longo da história, as pessoas, a humanidade, tende a ser condicionada ou ser qualificada como coisas, objetos de manipulação para atender os econômicos e sociais de quem detém o poder em certo momento. Na América Latina, isso é bastante perceptível até hoje, né? E é mais notável essa condição de coisificação que nos torna, por exemplo, populações dependentes das decisões de políticos de plantão ou do governo daquele momento, e decisões geralmente tecnocráticas, o que afeta muito a nossa condição de nos posicionarmos sobre os problemas que enfrentamos diariamente. Esse processo de coisificação que o Paulo Freire denuncia, ele se dá por meio de uma relação de subserviência em que uns fazem com que outros se submetam à sua vontade, ou seja, vai chamar uma relação entre opressores e oprimidos. A proposta do Paulo Freire, então, é romper com essa relação e buscar, num processo contínuo e constante, a retomada da condição das pessoas em seres humanos, ou seja, distanciarmos-nos da condição de coisas, de objetos, que foi sendo constituída ao longo da história, e resgatarmos a condição de humanização, o que caracterizaria os seres humanos. E nesse processo de ruptura entre opressor e oprimido, e opressor entenda-se aqui cada vez mais sofisticada essa relação, não é exatamente aquele sujeito que mantém o outro na condição de oprimido via uma força física, mas muitas vezes pelas condições sociais, pelas condições de trabalho,
pelas relações culturais e políticas, por exemplo, econômicas, sobretudo, que mantêm o poder de um sobre o outro. Então, nessa relação entre o opressor e o oprimido, que coloca as pessoas na condição de coisas e não de humanos, o Paulo Freire vai propor uma ruptura disso, que ele vai chamar de libertação. Então, a pedagogia dele, apesar de se denominar a pedagogia do oprimido, porque é uma pedagogia feita dos oprimidos, e não uma doação para os oprimidos, ele considera que nesse processo, nessa pedagogia chamada de oprimido, ao se desenvolvê-la, as pessoas buscam a romper, ou têm como meta romper essa relação de opressão, em que mantinham os sujeitos como coisa, e nesse processo de libertação, a inexistência, ou deixa de existir o opressor, porque o opressor não tem mais quem o oprimir, porque o oprimido, que estava condicionado a sujeito menos humano, se liberta dessa condição, e aí não tem mais essa relação. Como é que o Paulo Freire vai propor que esse movimento filosófico, mas com viés pedagógico, se dá por um processo de conscientização das pessoas sobre a sua condição. Por isso que ele toma como ponto de partida a problematização dialógica da realidade das pessoas exatamente no local onde elas vivem. Então, o que significa isso? Ele vai pôr em debate com as pessoas, conjuntamente, entre os diversos atores do processo educativo, a compreensão, o entendimento, a identificação das situações que mantêm as pessoas naquela condição de serviência, e essa problematização por meio do diálogo, dessa realidade vivida das pessoas em seu local de morada, né, o seu local onde vivem, e a compreensão do porquê essa condição se dá, ou dos problemas, ou das contradições sociais vivenciadas pelas pessoas, tem como final uma ação libertadora. Então, uma vez que eu problematize sistematicamente a realidade das pessoas, a partir das contradições que elas vivem e têm presentes em sua mente, porém, imersos naquele meio, não conseguem identificar o motivo dessa condição de coisificação, esse processo, esse movimento que se dá pela conscientização, busca, numa ação resolutiva, a libertação dos sujeitos, e nesse processo todo constitui-se a possibilidade dos homens e mulheres retomarem a condição cada vez mais de homens e mulheres, de seres humanos, e não mais como coisas, né, que vêm se constituindo ao longo da história. Um pouco aqui da história do Paulo Freire. Ele nasce em 1921 e falece em 97. O Paulo Freire, então, nascido, né, na região nordeste do Brasil, no Recife, Pernambuco,
para quem conhece a região Nordeste, que tem as praias maravilhosas, né? Só que as dificuldades, as contradições sociais, naquela época, ainda permanecem hoje, eram muito grandes, e o Paulo Freire, então, vai propor uma pedagogia de alfabetização de adultos em uma região onde o total da população não alfabetizada chegava a 80% até das pessoas que moravam nas cidades do estado de Pernambuco. E a proposta do Paulo Freire é partir do conhecimento e da problematização da realidade de cada um e do significado que essa realidade tem para o indivíduo, para as pessoas, e não para o professor. Então, o significado da vida para as pessoas no local onde elas vivem, e ao problematizar isso, ao falar sobre isso, ao dialogar sobre isso, as pessoas vão compreendendo os significados da existência dela naquela condição, e aí busca-se, no movimento pedagógico, a ruptura com essa condição por meio da alfabetização. Então, as pessoas não eram letradas, não eram alfabetizadas, e, com isso, com a alfabetização, a possibilidade de conhecer melhor o mundo e ir desenvolvendo essa condição crítica sobre o mundo e se distanciando desse movimento estrutural da relação opressor-oprimido que vem se organizando desde o início da história da humanidade, podemos dizer assim. Mas, se nós estamos apontando para esse caminho que o Paulo Freire indica, que é o resgate das pessoas à sua condição de ser humano, a pergunta que vem de imediato poderia ser: o que é ser mais humano? Porque nós poderíamos pensar biologicamente que todos nós, humanos, somos naturalmente humanos. Mas nesse condicionamento sociopolítico-cultural, nós nos distanciamos da condição de sermos humanos e vamos nos tornando objetos, coisas manipuladas. E a pergunta do Paulo Freire é: o que é esse movimento de nos tornarmos cada vez mais humanos? Então, num dos livros que ele sistematiza, numa das suas obras, né, chamado Conscientização, ele vai indicar que uma das características das pessoas humanas é que somente a pessoa, ela ou ele, é capaz de tomar distância frente ao mundo. Somente ele ou ela, homem ou mulher, pode distanciar-se do objeto para admirá-lo. Então, o que ele quer dizer com isso? Que essa condição de entendermos o contexto, a realidade em que vivemos, nos distanciarmos dela e olharmos, readmirarmos. Em espanhol, readmirar fica muito mais compreensível do que em português, mas ao olharmos a nossa própria realidade com o distanciamento epistemológico necessário, passamos a compreender melhor o que é a nossa realidade. E essa possibilidade de nos distanciarmos da nossa condição do dia a dia só cabe aos animais humanos. Então, os únicos seres habitantes do planeta, até onde sabemos, capazes de se distanciarem da realidade e readmirá-la para agir sobre a realidade com busca, com o propósito de modificá-la, isso só é possível aos seres humanos. Então, esse é o resgate que o Paulo Freire
aponta como necessário no processo de educação o resgate da condição humana, aquela que se distancia da realidade vivida para reanalisá-la, readmirá-la, reconfigurá-la. E nesse processo de distanciamento e readmiração da realidade, pela problematização dialógica, busca-se, então, uma consciência diferente do homem sobre o mundo. Homem aqui, o sujeito humano sobre o mundo. Então, a pergunta que caminha nessa mesma compreensão do Paulo Freire é: o que significa estar consciente, ser consciente do mundo? No mesmo livro, Conscientização, Teoria e Prática da Libertação, então é bom ressaltar esse complemento do título da obra, porque ele vai trazer os fundamentos da onde, uma das obras dele, claro, de onde vem essa ideia de humanização e o que ela busca, né? Então, ela busca a libertação por meio da prática, então não é somente a teorização filosófica sobre a condição dos humanos serem coisas ou serem mais humanos, é uma proposta dinâmica, prática, de atuação sobre o mundo. Então, ele vai destacar o seguinte: num primeiro momento, a realidade em que nós vivemos se apresenta a nós como um objeto a ser conhecido por sua consciência crítica. Vejam que nessa frase o Paulo Freire está dizendo que mesmo o ambiente, o local onde vivemos, é algo a ser conhecido ainda, porque ao estarmos no nosso dia a dia, na nossa existência cotidiana, nós estamos imersos nesse contexto e não conseguimos nos distanciar da vida real, cotidiana, para readmirá-la. Então, a possibilidade, nesse movimento de apreender a realidade, de tomar a realidade como objeto a ser conhecido, é uma necessidade num processo de conscientização. Então, nesse primeiro movimento, eu me distancio da realidade e passo a readmirá-la, olhar a minha própria realidade com outros referenciais, com outros olhares. Esse é o primeiro movimento que o Paulo Freire vai apontar como um processo de conscientização sobre a realidade, sobre a própria realidade, sobre a nossa realidade, sobre a nossa condição de coisas. Em outros termos, na aproximação espontânea que homens e mulheres fazem do mundo, a posição fundamental não é uma posição crítica, sim uma posição ingênua. Então, nesse processo de distanciamento da realidade, o Paulo Freire está dizendo que nós vivíamos e vivenciávamos a realidade com um olhar ingênuo. E ao nos distanciarmos, buscamos, então, uma visão crítica sobre a realidade. Então, e esse processo de crítica sobre a realidade é que a criatura humana, homens e mulheres, passam a tomar consciência e depois reler, readmirar essa realidade. Então, passamos de uma esfera de admiração ingênua, de admirar, no sentido de ver o nosso dia a dia tal como ele é, tal como nós o entendemos a partir das nossas limitações conceituais, das nossas limitações filosóficas e educacionais,
e ao nos distanciarmos da realidade, vamos em busca dessa readmiração. Então, aqui seria algo bem próximo que Cristina nos brindou com essa fala inicial, antes de iniciarmos a reunião, apontando pela a questão política, né, na América Latina, sobretudo. Então, quando é que nós conseguimos entender o porquê desse destino quase trágico da América Latina no que se refere à política? É quando não olhamos somente o nosso mundo a partir da imersão que estamos, ou seja, olhando o mundo a partir só do mesmo nível de observação em que se dá as coisas. Mas, ao nos distanciarmos da realidade vivida nesse momento histórico e compreendemos aqui que a criatura humana histórica e o que temos hoje é consequência das decisões históricas desde a existência dos nossos países, por exemplo, passamos a entender criticamente o objeto ou o mundo em que vivemos. Então, esse é um movimento, um dos primeiros movimentos para uma apreensão crítica e epistemológica da realidade, a fim de tomar essa realidade vivida como objeto a ser estudado e a ser modificado numa proposta, então, dialógica e pedagógica do Paulo Freire. Então, o Paulo Freire vai dizer, por fim, que a conscientização, nesse sentido, é uma prova da realidade, né? Quanto mais a conscientização, mais se desvela a realidade. Ou seja, mais nós vamos entendendo o porquê o nosso mundo hoje, a partir do nosso local onde moramos, é o que é. Então, o que era antes pouco compreensível, ou o que se apresentava antes com uma visão fatalista, em que as coisas são assim, porque Deus quer, entre aspas, ou porque as coisas não se modificam devido à decisão política, ao Estado por não interferir, ou por interferir no nosso mundo. Essa apreensão crítica sobre esse mundo nos permite desvelá-lo, ou seja, retirar os véus que encobriam a realidade. Então, esse processo, novamente vou usar essa palavra, epistêmico, ou seja, onde eu quero saber mais sobre a realidade, um processo um processo de conscientização. E o Paulo Freire, então, conclui a sua proposta dizendo que não basta nós tomarmos consciência, nos conscientizarmos sobre a realidade em que vivemos, se não agirmos sobre ela. Então, ele aponta um caminho, dizendo que, ao nos apropriarmos da realidade e desvelar a realidade, precisamos agir praxeologicamente nessa ação sobre a reflexão para modificar a realidade, não só para nós, mas para outros. Então, é um processo de mudança da realidade pela conscientização e reflexão ativa, porém também coletiva, não é um processo individual. Então, não adianta, num país, 20 ou 30 ou 1.000 pessoas terem consciência sobre o mundo se elas não envolverem os outros sujeitos numa praxis coletiva pela mudança, pela melhoria. Então, qual é o papel nessa concepção do processo de conscientização da realidade? Qual o papel que a educação tecnológica
assume nesse processo? Então, essa é uma pergunta que cabe bem para este grupo aqui. Educação tecnológica, ou nós podemos ampliar a educação como um todo. Então, tem essa tira da Mafalda. Se você puder ler, Nancy, você consegue? Porque... ¿Alguien quiere leer del público que está? ¿Alguna persona quiere leer? Tal vez reforzando esta idea que decía Marcelo de el proceso de concientización y liberación como un proceso colectivo, ¿no? Donde la posibilidad de liberación no está solamente en el oprimido y también en el opresor, ¿no? Es decir, en ese proceso ambos tienen la posibilidad de liberarse, ¿no? Entonces, ¿cuál sería el papel de la educación tecnológica y la educación científica para generar posibilidades a ese proceso de liberación? Acá tenemos una tirita de Mafalda que dice, no sé si alguien quiere leer, si puede visualizar, alguien del público, o tal vez conoce la tira. ¿Querés que lea, maestra? Dale, sí. ¿Me pone punto? Sí, 2. Bueno, perfecto. Tenés razón, Mafalda. No puedo ser una madre como nuestras madres, que se conformaban con aprender corte y confección. La nuestra es una generación diferente. Somos la generación de la técnica, de la era espacial, de la electrónica, todo eso. Por lo tanto, no me quedaré en la gris mediocridad de corte y confección. Jamás. La ciencia me llama. Cuando sea grande, me compraré una máquina de tejer. Me apasiona eso de la cibernética. Então, essa Mafalda é maravilhosa, não? Sim. É fantástico, Quino, né? Então, exatamente essa compreensão do papel da educação tecnológica, ou nessa visão reducionista da tecnologia, em que não muda a condição de oprimidos de coisas, né? A tecnologia aqui assume um papel, não muda o papel social dos sujeitos, ele reforça, inclusive sendo mais produtivo nesse caso, né? Então, e passa a ter também um outro valor agregado, porque é uma ação que reúne que outras tecnologias que não aquelas usadas inicialmente. Então, esse é um elemento importante da educação tecnológica na crítica a essa compreensão de senso comum sobre o uso da tecnologia ou sobre o papel da tecnologia na sociedade em manter as pessoas coisificadas ou contribuir para o distanciamento e a releitura da realidade em busca da libertação freudiana. A mesma situação desses disparates, desses distanciamentos sociais em que muitas crianças comemoram as tecnologias, o uso de tecnologias caríssimas, avançadas, e outros não têm o que comer. Claro que é uma realidade só do Brasil, essas diferenças sociais não existem muito na Argentina, né? Só no Brasil, claro que não, né? Mas isso fica muito mais evidente no período pandêmico, em que essas distâncias sociais aumentaram mais ainda, né? Então, pode complementar, fique à vontade. Sí, justamente María Angelina en el chat dice que la pandemia nos trajo a este escenario, buscar ser más humanos y practicar la empatía con respecto a la educación. Hay niños donde antes de la conectividad necesitan agua potable. Entonces, son fragmentos o relatos de esa realidad que nos coloca y que coloca a los seres humanos y que pueden ejercer procesos de opresión, no permitiendo
la percepción de esas situaciones. El asunto es cómo nosotros, desde la educación tecnológica, podemos pensar que todas nuestras acciones, nuestra tomada de conciencia de estas situaciones, nuestra búsqueda por resolver esas contradicciones, van, de hecho, a promover esta concientización y a romper con estas barreras que separan el opresor y el oprimido. Entonces, acá tenemos en la pantalla, la parte izquierda, una representación típica, ¿no?, del antes y ahora. Bueno, el ahora es en 2014, pero faltaría 2021 agregar ahí la parte de las redes sociales, ¿no? Donde antes podía hacer ejercicios libremente, ¿sí?, en distintos momentos, y después ya pasamos a la necesidad de un registro de esas situaciones, a la necesidad de compartir, de generar y de atravesar nuestra vida a través de estos artefactos, ¿no? Cualquier semejanza con la realidad es coincidencia, ¿no? Por eso decía, acá necesitaríamos todavía incluir la parte de compartir en las redes sociales esta vida, ¿no? La vida atravesada por la cámara, ¿no? En algunos momentos, justo lo contaba Marcelo, pensábamos en cuánto esto también no tiene que ver con un poco esa necesidad de ver para creer, de ver, de registrar a través de unas lentes aquella realidad como prueba de existencia, ¿no? Entonces, esa cristalización a través de los artefactos de la realidad es muy interesante. ¿Quieres comentar la otra, Marcelo? Sim, também como nós nos divertíamos nas férias e agora como apenas registramos os pés, né? Virou uma febre isso, não sei porquê. Mas aqui tem um outro aspecto, né? Do papel das redes sociais na coisificação acelerada das pessoas. Então, eu me distancio da humanização e me condiciono mais como coisa, porque basta eu registrar, e há dois elementos importantes aqui. Um é a depressão sistêmica, deprimido psicologicamente, a depressão psicológica, por eu observar o outro que posta as suas férias, a sua alegria, a sua felicidade, nem que seja só por meio dos pés fotografados, e os outros, o restante da população não consegue o acesso a esse tipo de divertimento. Muitas vezes não é real nem para o próprio sujeito que postou, fake news até. E, por outro lado, o desejo implementado pelo interesse do mercado em consumir cada vez mais, em consumir a tecnologia, em mostrar isso pelas redes sociais, em consumir, por exemplo, passeios a certos locais, viagens, etc., em que você ou não consegue viajar até lá, porque não tem condições econômicas, ou quando viaja até esses lugares turísticos, não aproveita muito, porque são muito lotados, superlotados, muitas pessoas, e muito diferente do que se postou nas redes sociais, né? Então, esse processo de coisificação e o redirecionamento do mercado de trabalho pelo desejo pelo mercado consumista, o mercado econômico, pela sociedade econômica, pelo desejo ao consumo, né? Um outro elemento bem característico da nossa realidade escolar é a posição pedagógica do professor, que entende que ensinar está relacionado a completar ou preencher o quadro de giz, não sei como chama isso em espanhol. El pizarrón. Muito bem. Então,
e sendo que isso ele entende como ensinar, né, o conhecimento, e aí o professor ficou ultrapassado com o uso das tecnologias digitais, que ao invés de fazer os estudantes copiarem o que foi apresentado por escrito, basta fotografar, né? E aí está pronto. E agora, na pandemia, nem isso mais precisa, porque já vem tudo pronto, digitalizado, né? Então, na imagem inferior, mostra o desespero do professor, em duplo sentido, essa leitura da imagem inferior, tanto de saber ou sofrer a pressão do mundo tecnológico, e aqui nós estamos falando das tecnologias digitais mais contemporâneas, em qual selecioná-las para a aula, e ao invés de pensar como essas tecnologias também são inseridas na escola, não como auxílio à educação, mas apenas como uma fonte de comercialização desses recursos, que nem sempre tem resultado, porque a concepção pedagógica do professor e da escola continua a mesma, que é preencher o quadro e bastando copiar os conteúdos, né? E, por fim, essa visão da liberdade, em que o professor supõe o espera dos estudantes, né? Alguém gostaria de ler em espanhol, para não incriminar-me? Bien, Leo, yo espero que todos ustedes sean pensadores, independientes, creativos, reflexivos y que hagan exactamente lo que yo les diga. Então, isso reflete exatamente não só o que acontece na escola, mas em todos os outros contextos, né, escolares, políticos, sobre isso. Então, vocês podem fazer o que quiserem, escolher os caminhos que quiserem, desde que, ao final, cumpram exatamente o que foi dito diretamente, de forma direta ou indireta, mas é o que cumpram o prescrito. Então, esse é um problema que nós, muitas vezes, professores, assumimos o papel de repetir ou de reforçar a condição de opressão por apenas disseminarmos essas compreensões ali presentes, né? E aqui a questão é, por onde nós vamos, né? Qual é o caminho? E a pergunta que vamos tratar agora é: a educação tecnológica, ela vai cumprir um papel para a coisificação, que é um caminho da opressão, ou para a libertação? Isso depende de uma série de fatores, alguns nós vamos apontar aqui, mas depende da tomada de decisão sobre a educação e que está nas nossas mãos. Hay una cuestión de esta mirada, ¿no? Si bien Paulo Freire desarrolla su pensamiento y su visión desde la educación de jóvenes y adultos, ¿sí? En el nordeste de Brasil, hay muchas aproximaciones y investigaciones que trabajan este pensamiento en la educación escolar, ¿no? Asimismo, tenemos algunos referenciales brasileros como Demetrio Lisoikov, Angotti, Gouveia, que son profesores que aparte de esta problematización, de este pensamiento freiriano a la educación escolar, lo hacen también a la educación de ciencia y tecnología. Entonces, colocando estas cuestiones referidas a cómo la tecnología, las comprensiones de tecnología
puede manifestar estos mecanismos de opresión y cuál sería el papel de la educación tecnológica y también de la educación científica para promover esta concretización de la concientización y la liberación, que si bien el propio Paulo Freire lo coloca como una utopía, es realizable, ¿no? Entonces, nosotros le dejamos una pregunta a ustedes, los presentes, que pueden ingresar a menti.com, digitar ese código y poder contarnos o escribirnos de manera breve qué para ustedes es fundamental de considerar en la educación tecnológica, en la educación científica, para esta mirada hacia la liberación. Entonces voy a compartir yo, Marcelo. Nancy les dejó en el chat la página a la que pueden hacer clic nomás, y ahí les va a pedir el código, copian y pegan el código y pueden ya responder a la pregunta. Ahí ya tenemos algunas, ¿sí? ¿Qué es fundamental para la educación tecnológica, educación científica? Que la sociedad la olvide, visión sistémica, mediar, ejemplos. Volvé a poner el link, por favor, Nancy, que no lo veo. Ah, ok, está acá en el chat. Me cambié de dispositivo, por eso es. Sí, ya te paso. Menti.com. Ahí ya todos escribimos otra vez. Ah, bueno. Angelina. Gracias. Sí. Visión, sí. ¿Qué pensamos que podría ser fundamental de considerar desde la educación tecnológica para promover este proceso de liberación y concientización hacia estas comprensiones del mundo, hasta a esas visiones del mundo más restrictas que permiten que la tecnología nos domine y que podamos cristalizar esas opresiones desde ellas? Y además de otras consideraciones de la propia materialidad que nosotros necesitamos considerar. A ver, ¿quién más? Reflexionar sobre la tecnología, una mirada sociocrítica, mediar, una mirada sociotécnica, trabajo colaborativo, mediar nuevamente, visión sistémica, conocimiento, aprendizaje consciente. Parece que los colores no están muy piolas para poder visualizar. Educar para participar, reflexionar sobre la tecnología. Entonces, desde la mirada freiriana podríamos decir, bueno, ¿cómo reflexionar sobre la tecnología? ¿Cómo podemos educar para participar? Todo esto y mucho más que está siendo dicho son partes de todas las defensas que nosotros podemos establecer hacia la educación tecnológica y su rol hacia esta liberación del ser humano. Si nosotros, por ejemplo, pensamos en algunas visiones, por ejemplo, que aparecen con respecto a la educación tecnológica, podemos ya, es conocido esto por la mayoría, ¿no? Podríamos encontrar algunos grupos, ¿no? La idea de participar desde los estudios y resultados tecnológicos, analizando los beneficios de la tecnología, el dominio de las herramientas, los productos y sistemas, la fabricación de objetos. Esto tiene que ver con la visión de la formación de usuarios de artefactos y productos, o comprensiones de la producción local, impactos ambientales de los productos, sistemas y procesos, cómo hacerlo también a través de la valoración de los productos como recurso,
normas de seguridad, reparación de productos, identificación de problemas y soluciones, funcionamientos de artefactos, exteriorización de los aspectos sociales, pensando en los consumidores conscientes y críticos, ¿no? Frases encerradas y propuestas por profesores de otros contextos que buscan esta mirada desde esa manera de trabajar la educación tecnológica. O análisis del diseño tecnológico, aspectos funcionales y utilitarios en la producción de resultados, uso racional de recursos como valores a transmitir, planificación de tecnología, evaluación de consecuencias indeseadas y deseadas en la implantación de proyectos, atención de demandas en distintas áreas, la gestión de tecnología como estructura jerárquica para formar consumidores y gestores. Entonces nosotros podemos ver, así de la mano de lo que ustedes nos traen, también desde esta mirada sistémica y sociotécnica, distintas fases o distintas posibilidades de ir pensando las potencialidades de la educación tecnológica para estos procesos de liberación. Ahora, ¿cómo nosotros pasamos a planificar la educación tecnológica y la educación científica para la liberación? ¿Cómo nosotros podemos ir de una esfera a la otra, pasando de la lectura del mundo hacia la posibilidad de concientización sobre ese mundo, actuar sobre ese mundo y modificar esas situaciones opresoras? Estas tres tendencias que se muestran en la pantalla tienen que ver con visiones que van desde la comprensión del mundo hacia la necesidad de intervenir en el mundo. Y acá hay una gran unión del pensamiento de Paulo Freire y el pensamiento que buscamos en la educación tecnológica, teniendo en cuenta la necesidad de no solamente comprender, pero también actuar. Y en ese actuar, transformar aquellas situaciones que vemos, ¿sí? Tiene que ver con esta idea de ejercer agencia desde la educación tecnológica hacia procesos más democráticos y que puedan incluir a todos y a la realidad de los estudiantes. Si nosotros pensamos en cómo lograr eso y cómo poder pensar una planificación de educación tecnológica que permita ir más allá de la comprensión, ya que no es solo comprender, pero también actuar sobre ella, tenemos la propuesta, por ejemplo, de una escuela acá de la ciudad de Loberá, que nos muestra algunas cuestiones o capacidades que quiere trabajar desde la educación tecnológica, centrada, por ejemplo, en la resolución de problemas y en la atención de las necesidades y demandas de los estudiantes. Y caracteriza la escuela, ubicada en proximidades del arroyo en Botaví. Loberá es un arroyo conocido por ser un foco de desechos de residuos sólidos. Entonces, esta propuesta se desarrolla sobre todo, y acá se muestra una representación de una muestra de los estudiantes hacia una feria de ciencia donde trabajan la necesidad de concientización ambiental y cuidado del medio ambiente como una manera de atender a esas particularidades señaladas en la planificación y en las situaciones que esta planificación busca resolver. Entonces, lo que yo les pregunto a ustedes, a los presentes, que le queremos colocar con Marcelo, es ¿cómo podríamos trabajar con estas particularidades? ¿En qué medida acciones como esta puede fortalecer o libertar a estos sujetos inmersos en esa realidad descrita por la profesora? ¿Alguna quiere participar? Permiso, Nancy, Marcelo, hay varios comentarios en el chat que por ahí si quieren abrir el micrófono, tanto Silvina Horta Klein, Susana Leligua estaba haciendo intervenciones en el chat, Janina Sosa, todos los comentarios tienen que ver con lo que vos venías diciendo sobre la educación tecnológica.
Sí. Bien. Reflexionar sobre la incidencia de las redes y el mercado sobre el uso de la tecnología. Dinámico, abierta a la participación social. Sí, también antes de Me quedo eso, fijada la pantalla y el mente. En sí, especial, dice Janina, la participación en las instituciones educativas e investigación. Esta situación que se presenta, ¿sí?, con un trabajo desde la escuela hacia la realidad de la comunidad a orillas del arroyo en Botaví, desarrolla una propuesta que tiene que ver con una articulación en distintas asignaturas que buscan la concientización y la preservación ambiental. Si nosotros pensamos cuál sería la presentación, cuál sería la propuesta de Paulo Freire para esto. Epa. ¿Vos estás presentando, Marcelo? Eu estava apresentando, mas agora você pode apresentar. Eu acho que é mais fácil. Ok. Vou parar e você... Dale. Melhor o controle seu. Ahí está. ¿Ahora? ¿Sí? Sí. Entonces, Paulo Freire nos propone que trabajar hacia las posibilidades de liberación y de redefinición de las condiciones de opresor y oprimido, nos propone algo que se conoce en la literatura como un proceso de investigación temática para llegar a los temas que son posibles de trabajar en la escuela. Esta investigación temática cuenta con